da principal organização. Eu creio que seja a organização mais antiga, o organismo mais antigo da Bíblia é a família, né? Todos já têm encontrado? Carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22, e diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de quem? De Deus, aleluia, edificados sobre o fundamento de quem, irmãos? Dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é o que, irmãos? A principal pedra de esquina. Glória seja dada ao nome do Senhor, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Podeis assentar, irmãos. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Nós agradecemos a Deus, irmãos, por esta oportunidade feliz que a igreja de Engenheiro Pedreira tem neste momento de separar um domingo no expediente de culto voltado para a glorificação do nome do Senhor pela família, pelo ministério familiar, por este ministério que tão antigo, como já dissemos, mas está ameaçado de extinção. Quando um pássaro raro, um animal raro, é muito caçado, é muito procurado por causa da pele, por causa da cor da plumagem, começa a diminuir na natureza. Então há leis que surgem para defender aquela criação, como foi criado aí o trabalho para defender as tartarugas, para defender os botos, as baleias, porque estava em fase de extinção, ameaçado de terminar. Esse cuidado dado a animais irracionais. Agora calcule, irmãos, qual é o cuidado de Deus com a família, que tem sido ameaçada também, de uma maneira tremenda, de uma maneira violenta, ao ponto de termos leis, eu sei que os irmãos conhecem isso, termos leis interferindo no modo que o papai e a mamãe têm para criar os filhos. Lembrando do trecho que o nosso irmão leu aqui, o presbítero leu, que falou sobre a oferta. Naquele momento Jacó estava votando, fazendo um voto ao Senhor. Naquele momento Jacó era solteiro, ele estava fugindo de casa por causa do irmão dele, e a mãe dele mandou que ele viesse para a terra dos antepassados dela. Diz a história que ele viajou mais de 640 quilômetros a pé, e quando anoiteceu ele estava naquele deserto, longe da família. Não tinha o papai Jacó, não tinha o papai Isaac, não tinha a mamãe Sara, não tinha ninguém. E ele se viu sozinho. Os irmãos conhecem a história, né? Ele adormeceu, e quando ele adormeceu, o chefe da família, o dono da nossa família, aleluia, o Pai Celestial, que já olhava para Jacó e sabia que dali ia surgir um patriarca e ia ser pai de muitas gerações. Glórias a Deus. Aleluia. O carinho que Deus tem pela família, louvado seja o nome do Senhor. E quando Jacó está dormindo, por certo, muito cansado, sem ter para onde olhar. Já pensaram no deserto? Quando falta a luz hoje, quando nós estamos para sair de casa, já pronto para sair, começou a piscar a luz por causa do vento. Meu Deus, que coisa, que sensação desagradável, você saber que de um momento para outro não tem aonde alcançar nada, porque tudo envolve trevas.
E nós estávamos dentro de casa. Agora calcule um moço com pouca experiência ainda da vida e se vê envolvido pelas trevas da noite. Mas Deus que não dorme, aleluia, ainda que seja treva tudo em volta, mas a luz do Senhor alcança o servo do Senhor e alcança a família também. E Deus tinha um plano maravilhoso para Jacó, aleluia, como tem para você hoje. Você que é família, você que ainda não é casado, você que já está noivo, você que já é casado e tem filhos ou não tem, Deus tem um plano muito grande para as famílias, aleluia, glória ao nome do Senhor. E ele sonha, né, irmão, aquele sonho maravilhoso que ele estava deitado. Jacó não sabia que estava deitado aonde, irmão, sabia? Irmãos, lembra onde que ele foi deitado? Aonde Jacó deitou? Na porta do céu. Quem é que mostrou para Jacó que ali era a porta do céu? Não tinha placa nenhuma, não tinha endereço nenhum, aleluia. Ele parou onde ele não pôde mais andar, mas aonde você parar, Deus está te olhando e ali é a porta do céu, aleluia. Glória ao nome do Senhor. E diz a palavra, o sonho de Jacó, que ele sonhou que ele estava num pé de uma escada, na direção dele, no final da escada, ou no princípio da escada. Quem é que estava lá? Deus falando para ele. Aleluia. Parece que a tua família está abandonada? Não está não. Não. Que o pai de família, louvado seja o nome do Senhor, o pai de todas as famílias, tem olhado para você. Quando ele acorda, ele faz esse voto que o irmão leu aqui, né? Ele aproveitou, né, irmão? Jacó muito sábio. Alguém diz que ele era enganador, que ele era ele era sábio, ele sabia aproveitar a oportunidade. Diante do Todo-Poderoso, diante do pai de família, ele faz um voto ao Senhor, e envolvendo tudo, irmão. Se você me der pão para comer, me der roupa para vestir, me faz eu voltar à casa dos meus pais, olha aqui, que camarada sábio. Eu certamente te darei o dízimo, e este lugar onde eu estou será a casa de Deus. Irmãos, se os irmãos olharem depois, mais adiante, eu acho que no capítulo 35 já, o Jacó já estava com a família bem adiantada, já tinha casado com aquelas duas moças, já tinha passado, tinha uns 10 ou 11 filhos já, e parece que ele tinha esquecido do voto. Mas Deus diz para ele: volta lá em Betel, onde você fez o voto, e ergue ali uma casa. Você não pode voltar a Betel porque está muito longe, mas o teu lugar, a tua casa é um templo do Senhor, nosso Deus. O teu lugar, a tua casa é o lugar onde o Senhor vai te ajudar a criar teus filhos. E por que, irmão, não dizer que a segunda casa é esta aqui, onde reúne-se as famílias para glorificar o nome do Senhor Jesus? E eu estava meditando, irmãos, é meio difícil de separar casa, familiar, lar, de igreja. Estão sempre misturados. Se você está em casa, você ora, você faz jejum, você canta. Você vem para a igreja, você faz a mesma coisa. Lá em casa você está atrapalhado com os filhos, mas está orando ao Senhor, buscando a força. De noite você vem para a igreja agradecer a bênção que Deus deu a você no meio do dia. Que o filho foi para o colégio e voltou em paz. Que o filho teve um problema qualquer de saúde, mas Deus resolveu. De noite, quando você não tinha para quem apelar, você foi ao pé do Papai Celestial e Ele te indicou como orar, como fazer, e a tua criança amanheceu bem. Por quê, irmãos? Porque Ele é o Pai que vela pelas famílias. Louvado seja o nome. E essa bênção, irmão, foi de Jacó, de Isaac, de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, de Jacó para os 12 patriarcas, e chegou nos nossos dias. Glória a Deus. Pastor Daniel disse ainda há pouco que quando ele aceitou Jesus, já não tinha mais condição de cantar na mocidade, né? Porque já era casado.
mas tinha a bênção do patriarca Henrique, que nós tivemos o prazer de conhecer. Um homem bravo para trabalhar, e bravo também antes de aceitar Jesus. Conheci a história dele como bastante violento, mas chefe de família. E depois que aceitou o Senhor Jesus, conduziu a família nos caminhos do Senhor. E tivemos o prazer de abraçar ainda há pouco aqui a matriarca, né? A irmã Alice, que está ali ainda, abençoando esses homens, essas mulheres que aqui estão, que ela praticamente viu nascer. Por quê, irmãos? Porque a graça de Deus está repousando sobre ela, como repousa sobre cada mãe, cada pai que está aqui nesta noite adorando a Deus, porque conseguiu trazer o filho para esta casa. Louvado seja o nome do Senhor, Deus de amor e de bondade. Irmãos, mas a família, como dissemos, está ameaçada, né? Quando nós éramos crianças, eu tinha 9, 10 anos mais ou menos. Quando eu cheguei em casa do colégio um dia, uma quarta-feira, minha mãe tinha ido ao culto de doutrina na terça-feira e disse: olha, irmão Paulo disse que nós devemos, pastor Paulo Leio do Macalão, nós devemos ler todos os dias o Salmo 91. E antes de almoçar, eu fui ler o Salmo 91, de tanto ler, ficou de cor, né? E tem até hoje esse patrimônio, essa pedra, aleluia, esses poderijos do Altíssimo, irmãos. Era Deus usando aqueles homens para trazer famílias edificadas na palavra do Senhor. Dali a alguns dias, houve a inauguração da congregação de Pavuna, e eu voltava do colégio e minha mãe disse: olha, os meninos estão carregando os bancos do ponto de pregação para o salão alugado em Pavuna. Isso era 1939. 1939. Eu almocei as carreiras e saí junto com os meninos para carregar os bancos do ponto de pregação para a congregação de Pavuna, que ainda está lá, a casa do Deus Altíssimo, a casa onde tem abrigado tantas pessoas como essa aqui. Glória a Deus. Nesta noite você é um felizardo, você é uma mulher de vitória, você é um homem de bênção de Deus, porque você tem uma família na casa de Deus. Faça valer isso, passe para os seus filhos. Vai ser com dificuldade hoje, porque hoje a internet, a televisão, as leis estão dificultando a criação de cada menino, de cada menino. Mas o Senhor há de dar vitória aos seus servos para, no meio dessa tormenta toda, tirar obreiros na seara do Senhor, mensageiros da paz, mensageiros de vitória para outras famílias. Mas, irmãos, nós lemos aqui: assim que já não sois estrangeiros, glória a Deus, nem forasteiros, glória a Deus, mas são concidadãos dos santos e da família de Deus. Que família especial, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eu, quando li esse trecho hoje, eu achei importante. O apóstolo Paulo, demonstrando aos irmãos, falou sobre o fundamento dos apóstolos, Novo Testamento. Mas ele disse também o fundamento dos profetas, Antigo Testamento. É a Bíblia completa. É o Deus que falou para Abraão, é o mesmo que está falando para nós hoje, aleluia. É o mesmo que apareceu para Paulo no caminho de Damasco, é o mesmo que hoje, aleluia, levanta a sua mão e dá-nos a vitória em cada vida, em cada filho, em cada filha. Fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus, isso aqui é muito lindo, irmão. Jesus é a principal pedra da esquina. Glória a Deus.
Firma tua família em cima dessa pedra. Não tira essa pedra do alicerce da tua casa, não, porque a casa vai ruir, vai cair. Se tirar uma coluna principal dessa casa aqui, ela vai começar a rachar as paredes. Então não tira a pedra angular da tua casa, não chamada Jesus Cristo. Aleluia. E diz ele, é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce. A igreja cresce, a família cresce. As famílias crescem em casa, trazem as crianças para a igreja, lotam um banco, lotam o segundo banco, e a igreja crescendo. Família e igreja, lar e templo, irmão, não dá para separar. Aqui é a nossa casa de vitória, aqui é a nossa casa de choro, aqui é a nossa casa de pranto, mas aqui é a nossa casa de louvor, de alegria, de glorificação, porque o nosso Pai é o Senhor Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo, igreja, templo. As famílias vêm para a igreja, parede, mas você também é templo do Espírito Santo, o templo místico do Senhor. Aleluia. E quando você vem para a igreja, você já vem como templo do Espírito Santo, porque você vem de casa para a igreja com a intenção de louvar, com a intenção de adorar a Deus. E aqui encontra um grupo enorme de pessoas com a mesma vontade. O Espírito Santo se vende à vontade nesse meio para glorificar, para dar vitória, para dar condição de lutar e vencer. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. No qual nós também, aí Paulo não quer ficar de fora de maneira nenhuma, nós também, juntamente sois edificados para a morada de Deus e Espírito. Toda família precisa de uma morada, seja alugada, seja própria, mas precisa de uma morada. Então a igreja de Deus e os servos do Senhor também precisa de uma morada, mas não é aqui. Jacó estava naquela noite, não tinha onde dormir, não tinha morada, mas Deus preparou para ele uma, e ele ficou tão rico, irmãos, tão fiel, que quando ele se encontra com Esaú, o homem que queria matá-lo, ele oferece, vocês não conhecem a história, né? Que tipo de presente Jacó mandou para Esaú, né? 2, 3, 4 rebanhos de cabras, de carneiros, de camelo e de tanta coisa, tudo para aplacar a ira daquele irmão. Família, irmãos, família, e um estava pronto para matar o outro, por causa de uma vivacidade do primeiro. E Jacó não sabia que Deus já tinha trabalhado no coração de Esaú, de tal modo que Jacó veio assustado, contando que ia ser derrotado. Mas ele fez um voto lá atrás, e Deus pegou aquele voto e confiou. Você tem feito algum voto ao Senhor, seja ele muito simples, paga, porque ele vai te recompensar muito mais. E qual foi a surpresa de Jacó? Quando chega para falar com aquele homem que ele esperava que fosse violento, como ele conheceu, aquele homem veio para ele. Os irmãos lembram qual foi a atitude de Esaú com Jacó, quando chegou? Alguém lembra? O que foi que Esaú fez com Jacó? Deu uma repreensão nele, ele disse: pô, você sumiu, rapaz, eu queria falar com você. Foi, abraçou e beijou. Quem é que faz isso, irmãos? Se eu sei que o meu inimigo está pronto para tirar a minha vida, eu encontro com ele, vou dar um abraço nele e um beijo. Só quem tem como Pai o Senhor dos céus, só quem tem como Senhor o Senhor Jesus Cristo, só quem tem o Senhor como o príncipe da paz, aquele que dá vitória. Aí encontraram-se as famílias, irmãos, que coisa linda naquele deserto. Família enorme de 12 pessoas, de 12 filhos. Eu creio que nesse tempo ainda Benjamim não era nascido, se eu não me engano, mas pelo menos 11 filhos, com rebanhos.
porque Deus havia abençoado a família de Jacó. Deus havia sido fiel ao voto que Jacó fez. E você hoje, irmãos, para nós é dobrado, né? Nós somos abençoados na família carnal, e somos abençoados mais ainda, porque ele diz aqui que nós somos concidadãos dos santos. E santos aqui nessa Bíblia, não sei se está em todas, santos aqui está escrito com letra maiúscula. Assim que já não somos mais estrangeiros, nós aqui não tem nenhum estrangeiro, tudo aqui é nacional, tudo brasileiro, né? Nem forasteiro, todos têm casa. Não tem ninguém aqui peregrinando, graças a Deus. Então, não somos estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos. Santos com letra maiúscula. Que santo é esse, irmão? O santo maior que nós temos na nossa vida é o Senhor Jesus. Os santos anjos que nessa hora estão adorando a Deus nos céus, a família dos querubins, a família dos serafins, a família dos arcanjos, dos anjos, nesta hora estão adorando o Senhor, porque a igreja está reunida glorificando ao Senhor Jesus, que é a pedra principal da nossa vida. E ele diz: nós somos santos e da família de Deus. Fechado, acabou-se, não tem mais para ninguém. Nós somos da família de Deus. Se alguém não quiser aceitar, quiser dizer que você tem uma família pobre, é certo. Nós viemos de uma família de lavradores. Meu pai era daqui de Portela, homem criado na lavoura, com pouca instrução. Mas quando ele passou para o Senhor Jesus, ele era já da família de Deus e foi abrigado nos céus. E está esperando um dia nós reunidos voltar para se encontrar com ele. E aqui é possível que haja gente com alguma posse, mas essa posse de terra vai ficar aqui. Mas você tem uma herança que está escondida em Deus. E esta herança o inferno luta para tomar, luta para desfazer a família, luta para colocar o vício até dentro do colégio, como os irmãos conhecem. As professoras hoje não têm mais condição de ensinar, de corrigir. Antigamente, a escola era para dar instrução, porque educação a gente aprendia em casa. Educação, modo de andar, modo de falar, modo de tratar, de tomar a bênção dos mais velhos. Eu alcancei isso. Só tomava a bênção, não tomava a bênção pai e mãe, tia, não, era todos mais velhos do que a gente. Os papais diziam: toma a bênção a ele. E a gente tomava a bênção aos mais velhos. Hoje, é professora sendo espancada dentro da sala, é aluno e aluna brigando dentro da sala, portando uma faca, portando um canivete. Que tipo de família é essa? Mas, irmãos, Deus tem reservado ainda um lugar chamado igreja, para que as famílias sejam aqui recuperadas. Então a responsabilidade da igreja hoje é muito grande, porque além de dar instrução, tem que dar também a educação e tem que dar ainda a vida espiritual. Encaminhar as crianças no caminho que eles devem andar, que nós aprendíamos em casa. Hoje isso está difícil. Mas aquele que é o autor da família, que prometeu a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós estamos debaixo desta bênção, porque quem prometeu é suficientemente capaz para fazer cumprir. E a promessa que o Senhor Jesus deixou para nós é que qualquer dia desse ele vem buscar uma família para um casamento. É tão normal o casamento, a palavra familiar, né? É o início, como o irmão leu aqui no princípio, que estava o homem e a mulher lá no Éden. O primeiro casamento quem fez foi o Senhor nosso Deus. Quando Jesus começa o seu ministério, começa indo à festa de um casamento. O primeiro milagre que ele fez foi numa casa de família. E a igreja está aguardando, irmãos, para um outro casamento. Aleluia. Calcule a vontade
que Deus tem de ver eu e você adentrando as mansões celestiais e sendo recebida como noiva do Cordeiro. Quando todo mundo estiver já atormentado lá no inferno, assolado por tudo que é negativo, a igreja de Deus adorando a Ele na glória do Pai, quando o Filho estará recebendo a noiva chamada igreja. Mas enquanto isso não acontece, irmãos, enquanto esta família não é constituída, não é completada, nós precisamos estar muito alerta para manter os nossos filhos, nossos netos no caminho do Senhor, porque a ameaça está sendo muito grande, e como diz alguns políticos por aí, político evangélico, que há muitos projetos engavetados lá no Congresso. Projetos engavetados que não passaram porque a bancada evangélica bloqueou, mas que se passarem é para a condenação da igreja e da família. Mas vai chegar o tempo que isso vai acontecer, irmãos. Mas nós temos um Pai celestial, e esse Pai é o nosso Deus. Esse Pai é o Senhor dos Exércitos, aquele que garante a nossa jornada aqui, aquele que garantiu a vida dos nossos pais, e aquele que garante a nossa vida até que Ele volte. Então, irmãos, lute para que a tua família seja uma bênção, vindo para a casa de Deus, para transformar as famílias seculares em homens e mulheres vitoriosos, proclamando a mensagem da salvação. Amém. Glória ao nome do Senhor.